Começando a primeira webconferência da disciplina Projeto Integrado de Extensão 1, ou PIEX 1. Estamos no dia 8 de agosto de 2025 e o meu nome é Rodrigo Pissetti, sou o professor tutor desta disciplina. O instrumento avaliativo principal da nossa disciplina é um relatório de pesquisa que descreva, que comprove um problema ou uma necessidade do município onde o aluno mora. Esse problema ou necessidade, ele precisa estar contextualizado em uma das metas, pelo menos uma das metas dos ODS da ONU que a gente trabalha no União Dom Bosco na Escola de Gestão. A primeira avaliação da disciplina não é o relatório ainda completo, finalizado. É apenas uma parte dele. A primeira avaliação, o aluno precisa postar um texto acadêmico científico entre os dias 4 e 6 de setembro, daqui a um mês, né? Falando sobre a sua cidade, trazendo informações sobre a sua cidade, características sociais, econômicas, culturais, ambientais. E essa primeira entrega, primeira avaliação, vale 3 pontos. A entrega final da disciplina PIEX 1 vai ser no final de setembro, entre 28 e 30 de setembro, é quando o aluno entrega o relatório de pesquisa completo. Ele vai utilizar o texto que ele já apresentou entre 4 e 6 de setembro e ele vai incrementar esse texto, incluindo as ODS. Então, na primeira entrega, de 4 a 6 de setembro, a gente não está falando das ODS da ONU. A gente só está falando da sua cidade. Quais são as características da sua cidade? A gente não está falando ainda necessariamente dos problemas. A gente está falando, eu já vou mostrar para vocês, como é a sua cidade, né? Demograficamente, socialmente. Na segunda entrega, aí sim, para o relatório final, a gente apresenta os ODS. Eu não vou falar dos ODS na webconferência de hoje, eu vou deixar para fazer isso na próxima webconferência. Porque senão o aluno, no lugar de pensar na cidade, ele já começa a pensar nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E ele pensa, o desemprego no mundo, a falta de inovação nas empresas no mundo, mas a gente está falando da sua cidade. Então, vamos entender primeiro a nossa cidade, onde a gente mora, as características da nossa cidade, para depois fazer no relatório final dessa disciplina PIEX 1 uma contextualização da minha cidade com os ODS da ONU. Então, esses dois instrumentos avaliativos que estão aí na tela, recomendo que vocês façam um print, mas a gente tem isso descrito lá no espaço de entrega de trabalhos da nossa disciplina. Se vocês entrarem na disciplina PIEX 1 e vocês rodarem ali a barra de rolagem, né, da página até embaixo, vocês vão ver que lá nas entregas de trabalhos, essas datas que estão aí na tela, esses dois períodos de entrega, né, já estão registrados lá com a descrição do que você precisa entregar no seu trabalho. Lembrando, os dois textos, eles têm formatação e redação ABNT, tanto a primeira entrega como a segunda entrega. Eu não vou ficar dedicando essa webconferência a ficar falando de redação e formatação ABNT. Vocês têm a nossa aula 4 e a nossa aula 5. Uma aula é redação de texto científico e eu acho que é a aula 4. E a aula 5 é a formatação do texto científico, que eu faço até em formato de tutorial. Eu vou fazendo um passo a passo, prints da tela. É bem facilzinho de vocês entenderem. Beleza? Bom, vamos ver o calendário aqui do nosso semestre espacialmente aqui, né? Vamos ver em formato de calendário. A gente está no dia 8 de agosto. A primeira entrega de trabalho, então, é entre 4 e 6 de setembro. Um arquivo PDF, vocês precisam salvar, descrevendo a sua cidade. As características da sua cidade, eu já vou explicar isso
a seguir. A segunda e última entrega de PX 1 é entre 28 e 30 de setembro, é o relatório de pesquisa completo. Esse relatório vale 7 pontos, tá? Aí você vai me dizer, poxa, Rodrigo, agosto e setembro, você quer que as duas entregas de PX 1 sejam em setembro? Por que a gente não faz essa entrega em outubro, né? Porque no mês de outubro e novembro, a gente tem as atividades do PX 2. Provavelmente vocês estão matriculados nessas duas disciplinas. Então, nesse período de agosto e setembro, nós não temos atividades de PX 2, só temos de PX 1. Nós vamos identificar o problema, a necessidade da sua cidade, né? Depois de identificar esse problema, essa necessidade, no mês de outubro e novembro, a gente vai trabalhar na solução. Como é que a gente resolve ou ameniza esse problema? Então, é por isso que a gente tem que fazer as duas entregas de PX 1 no mês de setembro. Uma no comecinho de setembro e a segunda entrega no final de setembro. A primeira entrega, que é a entrega de 4 a 6 de setembro, é um texto, ele ainda não é um relatório de pesquisa ainda, e nesse texto vocês precisam apresentar o que está aí na tela. História e cultura da sua cidade. Nossa, Rodrigo, eu vou fazer 3 páginas sobre isso. Não. Vocês vão ver lá no espaço de entrega desse primeiro trabalho, eu deixei um exemplo para vocês. É só vocês baixarem lá o PDF. Você pode falar em menos de uma página, uma breve história da sua cidade e da cultura local. Aí a questão da população, número de habitantes, a densidade demográfica, a questão das faixas etárias, né? Número de crianças, jovens, adultos, idosos e tal. Então, essa é uma outra parte, uma segunda seção. A geografia e o meio ambiente. Eu moro numa cidade praiana, na costa. Eu moro nas montanhas, numa cidade de serra. Eu moro numa cidade que é extremamente povoada, né? Do interior do país. O clima afeta muito também, né? Então, qual é a geografia? Qual é o meio ambiente? A questão da economia, o que tem de indústria, comércio, serviços, às vezes é uma cidade mais agrícola ou pecuária, às vezes é uma cidade turística, o turismo é o que movimenta a sua cidade. Então, como é que é a economia local? O emprego, número sobre o emprego local, o IDH do município e o índice Gini. Então, pessoal, não pode faltar nessa primeira entrega todos esses itens que estão aí na tela. A história e cultura, a população, geografia e meio ambiente, economia, emprego, IDH municipal, índice Gini e as referências, de onde você está tirando essas informações. Essa é a estrutura, não dá para fugir dela. Se você deixar coisas que a gente está apontando aqui fora, obviamente que a nota que o aluno recebe da avaliação acaba sendo impactada negativamente, né? Eu quero incluir alguma coisa a mais. Tudo bem, você pode incluir, mas você não pode deixar de tratar do que está aqui na tela. Ah, Rodrigo, eu vi nos vídeos da professora Adriana dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu posso colocar nessa entrega, nessa primeira entrega de trabalho de PX 1? Não. A primeira entrega é só falar da sua cidade. A gente não está falando dos ODS da ONU, das metas dos ODS, e não estamos falando do mundo, tá? Isso vai ficar para a segunda entrega, né? A última entrega do relatório final da disciplina. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu moro na cidade de Xanxerê. Tudo que o professor Rodrigo perguntou aí, falou nessa webconferência, eu encontro no site da prefeitura. Então, eu vou usar uma única fonte para o meu trabalho,
o site da prefeitura da cidade onde eu moro, que é Xanxerê. Não, não. Você pode até usar o site da prefeitura como fonte, mas você não pode usar uma única fonte num trabalho científico. Um trabalho científico você tem que trazer muitos olhares. Vejam a nossa aula 4, tá? A nossa videoaula 4, esses múltiplos olhares sobre uma mesma cidade, você acaba descrevendo a cidade de uma forma mais verdadeira, mais realista, né? E por mais que a gente tenha, por exemplo, no site da prefeitura, a gente pode encontrar o plano diretor da cidade, né? Isso é importante. Ali tem muitos problemas e necessidades da cidade e como isso, nesse plano diretor, como isso vai ser resolvido futuramente, nos próximos anos. Ok. Mas tem muita coisa promocional no site da prefeitura. Eles dão uma exagerada, né? Na nossa cidade não tem problema nenhum, na nossa cidade todo mundo é amigo, só tem coisa boa, a cidade é rica e próspera, não tem pobreza, né? Então, tomem cuidado, utilizar o site da prefeitura de maneira, primeiro, usando como única fonte, e segundo, sem tomar cuidado com as informações que você está achando, você está encontrando, é perigoso, né? Outra coisa, Wikipédia não vale, tá? Wikipédia não é considerado uma fonte científica, né? Com respaldo acadêmico científico. Quais são as fontes que você recomenda, Rodrigo? Se vocês seguirem essas fontes que estão aí na tela, ó, eu relacionei aqui na tela as melhores fontes. Até eu vou postar para vocês o que está aí na tela, eu vou postar nos avisos da nossa disciplina, tá? Então, olha ali, o IBGE, tem uma parte do IBGE que é o IBGE Cidades, né? Onde você vai colocar o nome da sua cidade, não interessa o número de habitantes, o IBGE tem dados demográficos, sociais e tal. Tem o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Dentro dessa página, né, desse site, você tem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM. Também tem um site interessante, o Observatório Social do Brasil. Um outro site que é o IPS Brasil, Índice de Progresso Social do Brasil. Você encontra ali os seus municípios, olha lá, ó, tem até o link ali, facilzinho para vocês. Tem o DIEESE, tem o IPEA, o ranking de competitividade dos municípios é legal que ele mostra as coisas positivas e as coisas negativas, né, dos municípios do Brasil. E aí, da metade para baixo ali da nossa página aí, desse slide, eu não coloquei os links, mas vocês encontram, por exemplo, o plano diretor do município no site da cidade, da prefeitura, na Câmara de Vereadores, por exemplo. Eu já fui no Google, então eu quero achar o plano diretor de Curitiba. Plano diretor Curitiba. Vou lá no Google e eu acabo encontrando, às vezes, em outros sites que não sejam a prefeitura ou a Câmara de Vereadores. O site do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí você tem ali o CAGED, a RAIS, né? Olha só, a sua cidade é uma cidade industrial, ou é mais de turismo, ou é mais de serviços, ou combina um pouco de cada coisa. A gente tem a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação da Agricultura e Pecuária e a Confederação Nacional do Turismo. Eu aposto com vocês que os seus municípios estão, pelo menos, em uma dessas confederações, né? O próprio SEBRAE e as federações regionais de indústria e tal. Pessoal, aqui na tela vocês não estão vendo Portal G1, Revista Veja, Revista Época, blog do influenciador tal. Por quê? Porque o que vocês estão vendo na tela são instituições que trabalham com pesquisa, levantam dados de maneira objetiva, séria. Se vocês seguirem, não tô dizendo que precisa ser todas essas fontes da tela, mas
uma boa parte dessas fontes aqui da tela, vocês conseguem fazer um texto de 50 páginas, né? Lembrando que para essa primeira entrega, eu acredito que umas 12 páginas, porque você vai ter a capa, o sumário, as referências, né? Umas 12 páginas eu acho que é um trabalho considerável, assim, interessante, né? Bom, como é que é a capa do trabalho da primeira entrega? A formatação é parecida com a do relatório do final da disciplina PX1, tá? A capa, né? A formatação da capa. Mas as informações são um pouquinho diferentes, tá? Então, olha o que vocês estão vendo aí na tela. A maioria das informações são centralizadas. Eu vou postar para vocês lá nos avisos da disciplina essa capa também, beleza? Então, vamos lá. No topo, vocês precisam colocar o nome da faculdade, na primeira linha, Centro Universitário Unidom Bosco, e em seguida o curso que vocês estão matriculados. No caso aqui, Curso Superior de Tecnologia em Logística, modalidade EAD. Quase no meio da página ali, no meio, um pouquinho para cima do meio da página, o título do trabalho. Nesse caso, esse exemplo que vocês estão vendo na tela, dados econômicos, sociais e ambientais do município de Planalto da Serra. É um município do Mato Grosso que tem 3 mil habitantes. É um município pequenininho. Só para vocês verem como a gente consegue informações, muitas informações, mesmo de municípios pequenos, tá? Então, alguns alunos colocam a capital do turismo nordestino e seus números econômicos e sociais. Pode ser, tá? Se você achar que tem um título assim um pouquinho mais criativo, mas você tem que colocar o nome, né, do seu município, da sua cidade na capa, no título. E aí, no lado direito ali, né, vocês estão vendo, vocês viram que tanto o topo da página como o título é tudo em letras maiúsculas, negrito, e você precisa escolher uma fonte, ou é Arial ou é Calibre. Não pode ser outra fonte. Ah, eu quero utilizar Times, New Roman. Não é, não pode. Ah, eu quero utilizar Futura. Não pode. Eu quero utilizar Comic Sans. Também não pode. Tá? É Calibre ou Arial. No caso do topo da página, negrito, tudo em letras maiúsculas. E o título, negrito, tudo em letras maiúsculas, centralizado. Tá? Agora, quando você tem a informação aqui, o que é esse trabalho, né? Do lado direito, aqui vocês estão vendo que é um bloco de texto, agora sim, letras maiúsculas e minúsculas, não é negrito, é fonte irregular. Relatório submetido à primeira avaliação da disciplina Projeto Integrado de Extensão 1, PX1, pelos alunos Márcio Cardoso Mota, e o registro, o número de matrícula dele, Vanessa Santos Silva, o número de matrícula dela. Ah, eu vou fazer sozinho, professor Rodrigo. Tranquilo. Então você coloca só desenvolvido pelo aluno, daí, né? Que é você fazendo sozinho. Na base da capa ali, na parte inferior, o nome da cidade com o estado e o mês e o ano. Então, olha lá, Planalto da Serra, Mato Grosso, abril de 2025. Ok? É só olhar o que está aí na tela. Ah, tudo corpo 12, né? O tamanho da fonte. Só que vocês estão vendo que uma parte ali é letras, a parte superior, metade para cima da página é letras maiúsculas e negritadas. E o resto, mas é tudo corpo Arial ou calibre 12. Bom, o que vem depois da capa? Ah, Rodrigo, eu quero colocar uma folha em branco com a frase de um pensador famoso, ou de um artista, ou um trecho de uma música que eu gosto. Não. Depois da capa, já vem o sumário. Primeira página do seu trabalho, a capa. Segunda página é o sumário. E o sumário naquela estrutura que vocês viram.
História e cultura, população, geografia e meio ambiente, economia, emprego, IDHM, Gini e referências. Tem que ter essa estrutura. Ah, Rodrigo, como é que eu faço um sumário? Eu não vou explicar aqui passo a passo, tá? Até porque o relatório final da disciplina não tem sumário. É só essa primeira entrega, né? Esse texto da primeira entrega. Se você entrar lá no YouTube, inserir sumário no Word, tem vários tutoriais, até eu vi alguns shorts, aqueles curtinhos, sabe? Que explicam com muita facilidade como inserir o sumário no seu trabalho. Então tá, segunda página do trabalho tem sumário. A terceira página você já entra com história e cultura. Então, a gente não vai desperdiçar papel, tá? Então, olha aí, ó, história e cultura ali, né, no sumário. Inclusive, vocês estão vendo ali, ó, história e cultura, pontinhos, pontinhos, lá no canto direito, página 3. Então, a história e cultura, vocês perceberam que aqui, os alunos que entregaram esse trabalho escreveram menos de uma página sobre a história e cultura do município, né? Ah, não esqueçam que tem que numerar as páginas. E na aula 5, eu fiz um tutorial de formatação do texto, né, do trabalho, do relatório de vocês, onde eu explico como colocar o número de páginas, canto superior direito, beleza? Olha o que eles escreveram aqui, que interessante, né? História e cultura, então é a primeira seção do seu trabalho. O título é em fonte Arial ou calibre, corpo 12, negrito e as letras todas em maiúsculas, tá? Ah, não é um ponto história e cultura, não é um traço história e cultura, é um espaço história e cultura. Vocês viram ali, ó. A segunda que tem lá é população, né? 2 espaço população. Ah, Rodrigo, você está inventando isso para complicar a nossa vida. É a formatação ABNT. Na vida, vocês vão trabalhar muito com formatação ABNT. Trabalhos em pós-graduação. Muitas empresas utilizam nos seus documentos a formatação ABNT. E ela diz, a formatação ABNT, que é isso. 1, espaço história e cultura. 2, espaço população. Então, vamos lá. Olha o que os colegas escreveram, né? É o trabalho sobre Planalto da Serra, né? Uma cidade do Mato Grosso. Título, letras maiúsculas, negrito, Arial, calibre, corpo 12. E aí, o texto principal, Arial ou calibre, você que escolhe. Se você escolher o Arial, você vai fazer desde a capa até as referências em Arial. Se você escolheu a fonte calibre, desde a capa até as referências fonte calibre. Corpo 12, agora o entrelinhamento é 1,5 e o texto é justificado. O que é um texto justificado? É um texto que ele está com os dois lados retos, ele forma um bloco de texto. O que é um texto que não é justificado, que ele é alinhado à esquerda? É esse texto aqui. Tá claro? Olha como está tudo alinhado à esquerda e do lado direito está tudo irregular. Então, essa formatação, texto alinhado à esquerda, não é formatação ABNT. O que é o certo? É o texto justificado. Na aula 5 da nossa disciplina, na videoaula, eu explico essa formatação. O entrelinhamento é 1,5. Aqui, o entrelinhamento está simples. Não é para ser assim. Está errado. 1,5 é assim. Vocês estão vendo que tem um espacinho maior entre as linhas. Vamos ver o que os colegas escreveram. Inicialmente um distrito fundado em 1980, subordinado à cidade de Nova Brasilândia, o município de Planalto da Serra foi oficialmente criado em 1991 pela Lei Estadual 5.905. Quem falou isso? Aí está acompanhado da fonte. Vamos continuar. O município está localizado no centro-sul do Mato Grosso, a 165 quilômetros da capital do estado, em uma região originalmente habitada pelos povos indígenas, xinguanos, tarará. No início do período colonial, jesuítas espanhóis estabeleceram missões na região, e a partir de 1680, os bandeirantes paulistas também adentraram esse território.
Olha que legal, né? Um município que tem uma riqueza cultural. Povos indígenas, 5 tribos ali, né? 5 etnias. Aí você tem os jesuítas espanhóis, os bandeirantes. Olha como é interessante a gente levantar a questão cultural da nossa cidade. Muitas cidades do Brasil foram colonizadas por alemães, ucranianos, judeus, portugueses, italianos, ou povos indígenas originários, africanos. Isso que você tem que apresentar nessa introdução do seu trabalho. Um pouco da história e da cultura da sua cidade. Quem é que falou isso, né, sobre o Planalto da Serra? ANZAI 2008. Quem é ANZAI? Aqui tudo bem, eu entendi o que é a Assembleia Legislativa do Estado. ANZAI? ANZAI é o sobrenome de alguém que escreveu. Assim como eu me chamo Rodrigo Pissetti, se fui eu que escrevi, se eu tenho doutorado na área e escrevi uma tese sobre a cultura local da cidade aqui de Planalto da Serra, a gente veria aqui Pissetti 2008, que é o meu sobrenome. O 2008 é o ano da publicação. Em seguida, a partir do século XVIII, a descoberta de ouro nas cabeceiras do rio Cuiabá acelerou o povoamento por aventureiros e garimpeiros. No século XIX, instalaram-se grandes fazendas de gado para abastecer mercados em Goiás e dar suporte aos garimpos de diamante em Mato Grosso. Quem escreveu isso? Marques. Vocês estão percebendo como eu diversifiquei as fontes? Duas coisas que vocês têm que prestar muita atenção agora. Primeiro, não é simplesmente escrever sobre o meu município e sem apontar no meio do texto, conforme as informações são relatadas, de onde que essas informações estão sendo retiradas. Não dá para vocês entregarem um trabalho que não tenha as fontes no meio do texto. Ah, eu vou colocar tudo só lá no finalzinho, nas referências. Quem estiver lendo que se vire. Não. Conforme você apresenta as fontes, você vai colocando de onde as informações... Desculpa. Conforme vocês vão apresentando as informações, vocês têm que colocar ao lado das informações quem é que escreveu aquilo, quem é que publicou aquilo, de onde que você está tirando. Então, essa é uma coisa importante. Até porque, senão eu vou lá no chat GPT e peço para o chat GPT descreva a minha cidade, a história da minha cidade, né? E aí você está colando, fazendo um trabalho que não é permitido academicamente, né? Segundo, tem muito texto também aí sem fonte que você pega de influenciador, jornalista, né? Até poesias, romances que eu posso pegar informações sobre a minha cidade. Você precisa apontar de onde você está tirando as informações sobre a sua cidade. Como é algo histórico, a gente não encontra no IBGE, no IPEA. Nesse caso aqui, são teses de doutorado, dissertações de mestrado, que falam dessa cidade de Planalto da Serra. Tá? Outra coisa importante, diversificar as fontes. Porque eu poderia pegar tudo da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Eu vou lá, encontrei a história de Planalto da Serra em uma página, copiei, colei no meu trabalho e entrego. Então, você está trapaceando mais uma vez. Primeiro, que você não está escrevendo com as suas palavras, está usando as palavras de outro, isso é plágio, e aí pode ser, inclusive, desconsiderado, né? Nota 0, né? Mas, quando você coloca fontes diferentes, você está fazendo uma reunião de informações para criar o seu texto. E o seu texto está sendo original. Então, a originalidade é você trabalhar com fontes diferentes, não repetir a mesma fonte sempre, como você vê aí na tela. Assembleia Legislativa, ANZAI e Marques. Quem são esse Assembleia Legislativa, ANZAI e Marques? Olha aí, ó. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. ANZAI é o sobrenome de Leni Caselli ANZAI. É uma publicação na Revista Lusófona de Ciências, né? E
por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Essa forma de eu apresentar as referências lá no final do trabalho, assistam a videoaula 5, que ela mostra que você você tem uma formatação toda específica para as referências, que não basta vocês apresentarem assim, só os links no final do seu trabalho. Tá errado, tá errado. Não é só link, você tem que fazer a descrição conforme a BNT. Vejam a videoaula 5 da nossa disciplina, beleza? Bom, eu ia ler aqui para vocês, né? Mas, por exemplo, na segunda parte dessa primeira entrega, a população. Então, não é o número de habitantes somente, né? Você está falando da densidade demográfica, tem a questão também da pirâmide etária, né? Lembrem-se que quando vocês colocam uma imagem como essa aqui, que foi extraída do IBGE, você tem que colocar um título, ó, gráfico 1, pirâmide etária do município de Planalto da Serra, né? Por quê? Dá para notar aqui nessa pirâmide, vocês estão vendo atrás lá que tem a parte cinza, que está no fundo dessa pirâmide, é o Brasil, a média nacional. E o que está em azul clarinho do lado esquerdo são os homens de Planalto da Serra e do lado direito as mulheres de Planalto da Serra. Vocês estão vendo ali que tem, se a gente comparar o coloridinho de Planalto da Serra com o fundo cinza do Brasil, entre 20 anos de idade e 34 anos de idade, tem muito mais habitantes nessa faixa etária no Brasil do que nessa cidade, proporção do município. Quer dizer que o pessoal dessa faixa etária ou está saindo da cidade, com 20 anos eles estão saindo da cidade, ou estão morrendo, né? Não é o caso. Mas por que tem esse dente aqui? Por que tem essa falha? Vocês estão vendo, né, que da parte ali de 34 para cima, tudo bem, né? Mas tem um gapzinho aqui, né, que está sobrando cinza da média nacional em relação a Planalto da Serra. Isso pode ser um dos problemas que eu estou identificando para o relatório final do meu PIEX-1, né? Por que que as pessoas saem da cidade? Para buscar emprego fora, para estudar, a cidade não dá condições. Por quê? Né? Isso pode ser o problema que eu vou identificar no PIEX-1. No relatório final, não é o caso dessa primeira entrega, tá? Geografia e meio ambiente, né? Rios que cruzam a cidade, é uma cidade com florestas, é uma cidade de praia, é uma cidade de montanha, né? A economia, como eu disse para vocês, quais são os setores que empregam mais e tal. E aí, finalizando a nossa webconferência, um lembrete para a primeira avaliação da nossa disciplina. Eu, inclusive, postei essa imagem lá na primeira página de PIEX-1. 5 coisas que você precisa lembrar para o trabalho da primeira entrega da disciplina, que vai ser lá no começo de setembro, né? A estrutura do trabalho, você tem que respeitar a estrutura que eu apresentei para vocês ali. Inclusive, a estrutura está disponível lá no espaço da primeira entrega. Usar fontes com credibilidade, IPEA, IBGE, Atlas do Desenvolvimento Humano, CNI, CNC, CNA, CAGED. Tem as dicas aqui nessa imagem, tá? Ao lado das informações, sempre colocar de onde você tirou cada informação. Formatar de acordo com a norma ABNT, aula 5 da nossa disciplina, vídeo aula 5. E vejam o exemplo de trabalho que está publicado para vocês no espaço da primeira entrega. Tem um PDF para vocês baixarem. É o que eu acabei de mostrar para vocês aqui de Planalto da Serra. Tá? Deem uma olhadinha para ver onde dá para chegar. Bons estudos!